Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos Felipe. Boa noite a todos, a todas. Muito bem, chegamos aí à nossa última semana de aula, né? Teremos aí, então, aula nesta terça-feira, nesta quinta de Constitucional. Na próxima semana já é a semana de provas, e aí vamos seguir no nosso calendário. Na quinta-feira eu mostro, né, para vocês aqui como é que vai ser a sequência, mas vocês já sabem que na terça da próxima semana vai ser a revisão para a prova e na quinta-feira vai ser a nossa avaliação, a nossa segunda avaliação. Estamos aqui dando sequência, então, aos nossos assuntos e vamos continuar falando sobre poder constituinte. Na aula passada, nós vimos os processos de formação do poder constituinte, o processo fundacional, o pós-fundacional, e paramos aí nesse processo por meio de tratados internacionais. Esse terceiro não se concretizou ainda, né? Ficou só nessa tentativa da criação da Constituição da Europa, então ainda não ocorreu de fato, mas pode vir a surgir no futuro, né? Por meio dessas entidades internacionais, como União Europeia, Mercosul, a própria ONU, quem sabe. Então, no futuro isso pode ocorrer, mas até hoje não se concretizou. Então, só temos na prática o processo fundacional e o pós-fundacional. E aí, então, vamos dar sequência e aí vamos continuar falando um pouco sobre os estudos do Luiz Roberto Barroso, ainda falando sobre a prática do poder constituinte. E nessa parte, né, nesse ponto número 5, o Luiz Roberto Barroso vai mostrando as formas de legitimação do poder constituinte ao longo da história. Como eu disse a vocês no começo desse assunto, o poder constituinte ele sempre existiu. Desde que nós, seres humanos, resolvemos nos unir, né, resolvemos viver em sociedade, surgiu o poder constituinte. O que é recente é o estudo da teoria, que a gente viu aí que o Sieyès foi o grande arquiteto dessa teoria. Mas o poder constituinte sempre existiu na nossa história. E esse ponto agora que a gente vai ver aqui é justamente essa análise que o Luiz Roberto Barroso fez, com base nos autores norte-americanos, mostrando como o poder constituinte se manifestou e se manifesta até hoje, né, ao longo da história da humanidade. E aqui há uma cronologia, né? Há uma ordem cronológica da situação mais antiga para a atual, mas isso não quer dizer aqui que as formas mais antigas de legitimação estão esquecidas. Elas ainda podem aparecer, a depender do momento histórico. Então, o que a gente tem aqui, né, são 5 formas de legitimação que aparecem ao longo da história. São 5 formas de manifestação do poder constituinte nas diferentes sociedades ao longo da história. Essa legitimação ela pode surgir pela força bruta, pelo caráter divino do poder, pela soberania do monarca, pela soberania nacional, que é a ideia do Sieyès, que a gente já viu na teoria dele, e a soberania popular, que foi a ideia desenvolvida pelo Jean-Jacques Rousseau. Então, falando de cada uma delas de forma mais detalhada, o que nós temos na primeira, a força bruta, é a forma mais primitiva de legitimação do poder constituinte. Nas sociedades mais antigas, era essa forma de que um governante tinha para poder chegar ao poder e para conseguir impor as suas vontades, ou seja, para legitimar o seu poder, que acabava, na época, ainda se confundindo com o próprio poder constituinte, porque era ele, o poder político, que criava as condições de organização daquela sociedade. Então, isso acontece ao longo da história por meio de diversas situações. Guerras entre povos rivais, e aí um determinado comandante vence o outro e ele acaba assumindo o poder. É outra pessoa, né, tem lá um governante, chega outra pessoa mais forte do que ele e o mata e assume o poder.
porque essa era a forma de troca de poder, a forma de legitimar poderes na antiguidade. Nas sociedades mais antigas, mais primitivas, era assim que se fazia. Então, havia lá um governante que chegava ao poder porque era o mais forte, porque tinha matado o animal mais feroz ali daquela região em que eles viviam, e chegava outra pessoa, matava um animal maior, matava o próprio chefe daquela tribo, daquela comunidade. Então, a força bruta se manifesta ao longo da história como uma forma de legitimar o poder constituinte, por variadas maneiras, com variadas formas de manifestação. Nas sociedades maiores, nas civilizações antigas, mas mais organizadas, o que a gente vai encontrar já é a segunda manifestação, já é a segunda forma de legitimação, que é o caráter divino do poder. Como eu já falei aqui para vocês, o modelo de Estado antigo era um modelo de Estado teocrático, ou seja, o governante era confundido com um deus, com um dos deuses, ou ele era o principal deus, ou era aquele escolhido por Deus. Então, as civilizações antigas, em geral, os grandes impérios, eles foram geridos, foram comandados por esse ideal, por essa ideia da legitimação do poder constituinte pelo caráter divino do poder. Então, como o governante era uma pessoa próxima de Deus ou era uma divindade, então era ele quem tinha esse poder, era ele quem tinha essa situação em que o levava a ser legitimado como titular desse poder constituinte. Era ele, então, que criava as condições para aquela sociedade ser organizada, e comandada, claro, por ele. Então, o caráter divino do poder foi comum às civilizações antigas em geral, como a gente já viu aqui. Com exceção dos hebreus, praticamente todas as outras civilizações seguiram esse modelo. Então, os gregos, os romanos, os persas, os hindus, os chineses e assim por diante. A terceira forma de manifestação, de legitimação do poder constituinte, apontada pelo Barroso, é a soberania do monarca. Essa é uma variação do caráter divino do poder. E essa variação ela aparece justamente depois da queda do Império Romano do Ocidente, e principalmente quando vão surgindo os reinos, os impérios ali na Europa, já na Era Moderna. Então, como agora, nessa época, temos a predominância da Igreja Católica ou de outras igrejas de matriz protestante, mas que tem sempre adotado ali o monoteísmo como a ideia básica das suas religiões. Então, não há mais a ideia de que o rei é Deus, porque há um só Deus. E esse Deus é sempre algo metafísico, que está fora do mundo concreto, do mundo aqui dos humanos. Então, o que acontece? Como há só um Deus, então o rei não pode mais ser, o rei, o imperador, não pode mais ser considerado uma divindade. Então, quem é essa pessoa agora? É a pessoa escolhida por Deus para governar. Então, a soberania do monarca surge nesse contexto, em que os reis, os imperadores, ali da era medieval e da Idade Moderna, principalmente da época do absolutismo, eles têm o seu poder legitimado justamente por essa ideia. A soberania do monarca viria justamente porque esse seria o governante escolhido por Deus para governar aquele povo. Então, acabava havendo a cerimônia que havia na igreja, na catedral principal do país, e lá havia, então, a bênção do arcebispo, ou até mesmo do papa, às vezes, que ungia a cabeça daquele escolhido, daquele membro da família real, e o coroava. E aí esse ato da coroação, com toda essa pompa, com toda essa circunstância, com todos esses rituais, era a prova de que essa era a forma de legitimação do poder constituinte. Então, nessa época, o poder constituinte estava nas mãos do monarca, estava nas mãos do imperador. E isso era legitimado através desses rituais e dessa ideia de que esse governante tinha esse poder porque ele tinha sido escolhido por Deus para governar. E se ele é escolhido por Deus, quem é que vai discutir o que essa pessoa vai fazer ou deixar de fazer? Então, essa era a terceira forma de legitimação, e foi aí famosa até as revoluções liberais.
E aí, depois das revoluções liberais, vão surgir a quarta e a quinta forma de manifestação, praticamente na mesma época, porque Sieyès e Rousseau são praticamente ali contemporâneos, né? Vivem em épocas bem próximas e desenvolvem suas teorias em épocas bem próximas na França. Então, de um lado, a gente vai ter o Sieyès defendendo a soberania nacional, ou seja, a ideia de que a nação é soberana para escolher os seus governantes e para, né, dar andamento a esse poder constituinte, ou seja, para que possa expressar esse poder constituinte e para que, já em época mais contemporânea à nossa, possamos ter uma Constituição que expresse esses direitos, né, do povo, os limites para os governantes e, claro, a organização do Estado. Então, na visão do Sieyès, essa seria uma atribuição, esse seria um poder destinado à nação, enquanto que, para o Rousseau, esse seria um poder destinado ao povo. Então, na visão do Rousseau, o povo tem o poder nas mãos, mas não tem como utilizá-lo, não tem como exercê-lo diretamente, então é preciso destinar esse poder, né, delegar esse poder, entregar uma parte desse poder para os representantes do povo, e esses sim é que vão ser responsáveis ali por organizar o Estado, por estabelecer quais são os direitos dos cidadãos e também para estabelecer quais serão os limites dos governantes. Isso numa Constituição também, né, no contrato social, que depois isso é desenvolvido para a ideia da Constituição. Então, na visão mais próxima da nossa, né, da nossa época, temos então soberania nacional e soberania popular. E como eu falei na aula passada, né, essa visão do Sieyès ela prevaleceu até a Segunda Guerra Mundial, mas aí o conceito de nação foi totalmente deturpado, né, foi levado às últimas consequências pelos nazistas e fascistas, e acabou que o conceito do Rousseau foi recuperado, foi relembrado. E de lá para cá, né, de 45 para cá, a gente tem utilizado o conceito de soberania popular. Então, é o povo que tem o poder nas mãos, mas não tem como exercê-lo, então o povo vai delegar esse poder, vai entregar uma parte desse poder aos seus representantes, aos representantes do povo, para que eles, em nome do povo, possam fazer as mudanças necessárias que o país precisa, seja só em pontos específicos, organização do Estado, direitos, etc., ou realmente fazendo ali uma nova Constituição para aquele país. Então, hoje, né, quando temos ali governos organizados, democracias com participação popular real, então a gente vai observar que a forma de legitimação hoje é essa, né, a soberania popular. Mas nada impede que apareçam, volta e meia na nossa história, até hoje, em pleno século XXI, a ideia de soberania da nação, né, sendo lá resgatada, principalmente por esses grupos neonazistas e neofascistas, né, que ainda existem por aí, inclusive no Brasil. A ideia de soberania do monarca ainda está presente, porque temos ainda monarquias mundo afora, e podem existir monarquias absolutistas, e existem, principalmente ali no Oriente Médio, na Ásia, ainda existem monarquias absolutistas. O caráter divino do poder, de vez em quando, ainda aparece, né, em sociedades que querem designar para esses governantes essa característica de deuses, né, ou semideuses. Isso geralmente aparece ali nas autocracias, né, nas ditaduras, em que o ditador é alçado à figura de quase que de uma divindade, né? E a força bruta, essa ainda não tem aparecido cada vez menos, mas nada impede que possa acontecer. Isso aparece principalmente hoje da forma mais moderna, com as guerras em que um governante mais forte militarmente vai, né, submetendo o governo mais fraco às suas vontades, que é o que os Estados Unidos acabam fazendo aí quando invadem outros países, de certa maneira. E aí, nada impede, né, que, mesmo em democracias, de vez em quando apareçam pessoas que ficam dizendo por aí que até o presidente é uma pessoa ungida por Deus para governar, escolhida por Deus para governar. E aí é onde está o perigo, né? Porque se há essa visão de que um presidente é eleito dessa maneira, né, porque foi Deus que o indicou para governar, a gente corre o risco de voltar para essa ideia de soberania do monarca, caráter divino do poder, ou seja, já vamos tendo ali
umas ideias meio deturpadas do que é o poder constituinte, já ultrapassadas, e que podem levar à perda da própria democracia do país, né? Então é preciso ter cuidado com isso também, já que eu falei desde o início desse assunto, o poder constituinte é um poder fortíssimo e a gente tem que saber usá-lo no momento certo e na dose certa, porque se sair do controle, pode sair qualquer coisa daí, inclusive algo que seja de pior para o país, para o povo em geral, certo? Então, são essas aí ao longo da história as formas de manifestação, de legitimação do poder constituinte. E hoje, claro, a gente espera que numa democracia moderna surja lá a soberania popular, mas nada impede que as outras formas também apareçam aí no nosso país ou em outros países ao longo da história, presente ou futuro. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Sem dúvida, Osana. Né? Estamos tão longe de progredir, sim, né? Falta muito ainda para a gente chegar lá, numa democracia real, efetiva, para todo mundo participar. E com essas manifestações todas, né? Respeitando-se o povo. Porque hoje cada vez menos se ouve o que o povo quer, o que o povo diz, né? E aí, povo não é só o que a classe média vai lá na rua e se manifesta, seria o povo em geral, as necessidades do povo, desde aquelas mais básicas, né, da nossa rua até as do país como um todo, né? Pouco se tem feito disso, já que os nossos representantes não são representantes do povo, eles são hoje mais representantes de seus patrocinadores, né? É assim que funcionam as campanhas políticas, né, de alguns anos para cá, não a última, mas já de várias outras. Então, infelizmente, cada vez menos temos democracia representativa, né, para representar os interesses do povo. O que a gente tem hoje é a manifestação ali de representantes que estão ali agindo em nome de poucos, e geralmente daqueles que são os mais ricos, os mais privilegiados e que querem se manter nessa mesma situação. E para eles, essa situação de desigualdade imensa que existe no Brasil, um abismo social entre ricos e pobres, é ótima, né? Porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Então, para que mudar se eles estão tão bem? Agora, o povo que está na base, morrendo de fome, esse que continue assim. Para eles, esse é o pensamento deles, né? Infelizmente, estamos longe de chegar a um modelo melhor de país. Tem razão. Aí, só para a gente esclarecer, deixar tudo bem clarinho, né? Titularidade e exercício do poder constituinte. Depois da gente ter visto lá as formas de manifestação e tal, e sabendo que hoje, numa democracia moderna, tal, né, que realmente representa ali os interesses do povo, temos que levar em consideração essas duas perguntas para a gente entender e respondê-las. Então, me respondam aí, por favor, essas duas perguntas. Na visão de vocês, quem detém o poder constituinte? Ou seja, quem tem o poder constituinte nas mãos? E a outra pergunta, quem exerce o poder constituinte? Será que quem tem o poder nas mãos exerce esse poder também? Ou são outras pessoas que exercem por elas? Então, me digam aí, quem detém o poder constituinte hoje e quem exerce o poder constituinte? Ou quem deveria, né, exercer? Exatamente. Pronto. O Carlos Felipe já se manifestou aqui, já disse, olha, quem detém o poder constituinte é o povo. Na ideia de soberania popular, perfeito, né? É o povo que tem o poder. Mas o povo exerce esse poder sozinho? A gente tem como hoje exercer esse poder por conta própria? Não, né? Então, quem é que exerce o poder constituinte em nome do povo hoje? Isso. Aí ele responde de maneira genérica aqui, os políticos. A gente chama assim hoje, né? São os representantes, isso, são os representantes do povo, né? Que são os políticos em geral. Mas aí
Nesse caso específico, não é qualquer um, né? Porque quando temos uma configuração democrática em que o povo quer exercer, né, quer que o poder constituinte se manifeste, então vai haver eleições e aí serão escolhidos os representantes do povo que vão atuar no órgão específico, que a gente chama de Assembleia Constituinte. É esse órgão que é responsável por elaborar, né, e finalizar ali o texto da Constituição. Ou seja, é a Assembleia Constituinte que prepara a Constituição do país. É a Assembleia Constituinte que é a manifestação concreta do poder constituinte, certo? Então, são esses constituintes, que a gente chama, às vezes, de deputados constituintes, ou apenas constituintes, que vão ser os representantes do povo. E aí existe, geralmente, esse órgão específico que é criado para fazer a Constituição, que é a Assembleia Constituinte. E aí, enquanto essa Assembleia Constituinte estiver funcionando, ela é a expressão do poder constituinte e ela prevalece sobre qualquer outro poder. Então, as decisões da Assembleia Constituinte prevalecem sobre qualquer decisão do poder executivo, do legislativo, do judiciário, enquanto ela está ali funcionando, porque ela está funcionando no lugar da Constituição. E como a Constituição é a norma suprema, na ausência dela, tem que ter algum poder, né, que preencha esse vazio, porque num governo organizado nunca vai existir vazio de poder. Sempre que um poder, né, sempre que uma instituição sai dali, sai de circulação, outra vai tomar o lugar dela. Então, aqui, como não há Constituição, né, porque está sendo feita uma nova Constituição, então o poder constituinte ocupa o lugar da Constituição e passa a ser o poder supremo, o poder que prevalece sobre os demais. Então, para concluir essa parte aí, só para deixar bem claro, quem tem o poder constituinte nas mãos? O povo, nós, o povo. Mas não podemos exercer esse poder diretamente, porque não temos mais uma democracia direta, né? A nossa democracia é representativa. Então, sendo uma democracia representativa, quem vai exercer o poder em nome do povo são os políticos, são os nossos representantes, que a gente vai chamar aqui de deputados constituintes, né? Os integrantes da Assembleia Constituinte, ou podemos chamar também de Assembleia Nacional Constituinte, como foi o nome da Constituinte de 88 aqui, né, da nossa Constituição atual. Certo, gente? Então, é isso, né? Quem tem o poder constituinte nas mãos? O povo. Quem vai exercer esse poder são os representantes do povo, em nome do povo. Certo? Sabendo disso, agora a gente segue em frente e vamos ver o poder constituinte com as suas espécies, certo? Lembrem-se que na aula passada eu falei disso, né? O CIES, ele fazia essa distinção entre poder constituinte e poder constituído. Mas, do ponto de vista didático, né, essa distinção do CIES ela não cai muito bem. Então, os autores brasileiros e de outros países resolveram, de forma didática, dividir o poder constituinte em dois, para melhorar o entendimento. E aí nós vamos ter o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, que nada mais são do que nomes diferentes para o que o CIES tinha dado, como tinha atribuído, né? Como poder constituinte verdadeiro, que é o originário, e poder constituído, que a gente chama hoje de derivado. E só lembrando, né? O poder constituinte é um só, não tem dois, né? Aqui a gente tem um poder que se divide em espécies para que a gente possa aprender melhor, né? Do ponto de vista didático, mas o poder constituinte é um só, não muda, né? Então, a gente vai ver agora, na sequência, né, as espécies de poder constituinte e vamos ver as suas características, seus pontos principais que aparecem aqui. Então, vamos começar pelo poder constituinte originário, certo? Poder constituinte originário. O poder constituinte originário é esse que vai aparecer nessa primeira fase, né, do poder constituinte, da manifestação desse poder. Então, o que é que vai acontecer aqui, né, para que o poder originário apareça? O povo vai se manifestar, né, por uma daquelas formas, por um daqueles processos que a gente viu, processo fundacional ou pós-fundacional. Então, vai haver a necessidade de se fazer uma nova Constituição, que pode ser a primeira daquele país, né, país recém-criado, ou pode ser a mais recente. Depois de várias, vem essa que agora é a mais nova, que vai ser criada para
né, tratar de novos temas, de uma nova realidade que aquele país está passando. Então, o poder originário ele vai aparecer aí, justamente nesse momento em que será necessário criar uma nova constituição para aquele país. E ela vai aparecer, né, esse poder originário vai aparecer na Assembleia Constituinte, né, vai ter lá as eleições e tal, e aí vamos ter a escolha dos deputados constituintes que vão formatar, né, vão preparar essa Constituição para depois ser votada e aprovada em plenário. Então, o poder originário representa essa primeira parte aqui da história desse poder constituinte, que é essa fase em que vai ter lá a manifestação do povo, essa manifestação vai dar certo, então vão ser convocadas eleições, né? Vai ser criada a Assembleia Constituinte, vão ser convocadas eleições, vão ser eleitos os representantes do povo e eles, então, serão responsáveis por elaborar essa Constituição. E aí esse poder originário ele vai se manifestando ali até o momento em que a Constituição estiver pronta. Quando ela estiver pronta, aí o poder originário sai de cena e vai dar lugar ao derivado, como a gente vai ver aí na sequência. Certo? Então, para a doutrina, o poder originário ele vai ter algumas características. E aí vamos, então, ver essas 5 características que aparecem aí em relação ao poder originário. Então, o poder originário ele é caracterizado dessa forma, né, por meio dessas 5 características. Por aí a gente vai entender a dinâmica, né, como é que funciona o poder originário. Então, a primeira característica que aparece aí é que o poder originário é inicial, certo? E por que a doutrina vai dizer que o poder originário é inicial? Porque o poder originário ele vai iniciar uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior, certo? Então, o poder originário ele é considerado inicial porque ele vai iniciar uma nova ordem jurídica, né? Ele vai, então, romper com o ordenamento jurídico anterior. É isso que vai acontecer justamente porque vai ser necessário criar uma nova Constituição. E pelo fato de se criar uma nova Constituição, vai ter que se romper com aquele modelo anterior, né? Porque o poder originário ele funciona dessa forma, a gente viu. Sempre vai trazer alguma ruptura, né? Alguma mudança necessária. Seja uma mudança mais profunda, seja uma mudança não tão profunda assim, mas também necessária. Então, o poder originário tem essa característica de ser inicial, de que vai iniciar uma nova fase aqui, né? Vai iniciar uma nova ordem jurídica. E para que ele possa iniciar essa nova ordem jurídica, ele vai precisar romper com aquela ordem anterior. Pode ser, claro, que se aproveite muito do que a ordem jurídica anterior tinha. Como a gente viu, né, nos processos de formação, quando ela é o pós-fundacional, pode ser que se mantenha o sistema de governo presidencialista, né? Pode ser que se mantenha a monarquia como forma de governo, ou a república. Não precisa mexer tanto, mas, por exemplo, vai ser necessário mudar de uma ditadura para uma democracia, né? Quando se tem uma revolução, aí a gente viu isso, né? É algo mais grave, mais profundo. Aí pode ser que se mude, né? Sai de uma monarquia para uma república, ou de uma república para uma monarquia, né? Então, essas situações elas aparecem aí sempre quando falamos do poder originário como inicial, porque então ele vai iniciar uma nova ordem jurídica rompendo com a anterior. Certo, gente? Ficou clara aí a primeira característica? Sim, professor. Beleza. Aí temos a segunda característica. O poder constituinte originário ele é autônomo. O poder constituinte originário é considerado autônomo porque ele não está subordinado a nenhum outro poder. Como eu falei agora há pouco para vocês, o poder constituinte ele vai substituir a Constituição. Como a Constituição é a norma suprema do ordenamento, na ausência dela, quem vai substituir essa força toda, né, é o poder originário. Então, ele acaba sendo o poder máximo. E esse poder tem que estar sendo ali, né,
obedecido pelo presidente da República, pelo Congresso Nacional e pelo Poder Judiciário. Então, esses três poderes, enquanto a Assembleia Constituinte estiver funcionando, têm que estar subordinados ao poder originário. Por isso que eu tenho dito e repito, né? Esse é um poder muito forte, tem que ser usado com muita tranquilidade, com muita cautela, porque ele pode trazer consequências seríssimas para um país, né? E aí, então, o autônomo ele leva em consideração esse fator, né, de não haver aqui subordinação a nenhum outro poder. Porque se esse poder originário é o poder máximo do país, enquanto ele estiver sendo exercido, então ele não deve satisfação a nenhum outro poder. Aí, nessa situação, vale lembrar, né, um episódio que aconteceu ali por volta, foi nas manifestações do 2013, né? Ali tínhamos a presidente Dilma. E aí teve um momento naquelas manifestações que Dilma deu um discurso, deu uma entrevista e falou que seria o caso de se criar uma Assembleia Constituinte exclusiva, que era para tratar da reforma política e algo do tipo. É lógico que logo, né, os assessores dela devem ter instruído que aquilo não podia acontecer e depois ela voltou atrás dessa decisão e não se falou mais nisso. Mas, por algumas semanas naquela época, o Brasil discutiu essa questão, se era possível, se não era, ter uma Assembleia exclusiva, né, que tratasse de um tema só. Vai fazer uma reforma na Constituição, uma nova Constituição só para fazer a reforma política. Pode? Olha, poderia até haver uma criação de uma emenda para falar disso e tal, mas depois que a Assembleia Constituinte estiver pronta, funcionando, ela não tem mais a obrigação de seguir essas determinações. Então, poderia ser que a Assembleia tivesse sido criada para fazer reforma política e, chegando lá, os representantes do povo pensassem diferente. Não, a gente não precisa fazer reforma política. Vamos fazer uma reforma tributária e está tudo certo. E aí? Eles seriam punidos por isso? Né? A Assembleia Constituinte seria anulada? Não, porque é o poder supremo. Eles fazem lá o que eles quiserem. Né? Então, não tem essa questão de subordinação a um poder ou a outro. O presidente dá uma ordem para a Assembleia Constituinte fazer isso. Não tem isso. Né? A Assembleia Constituinte está acima do presidente. É mais fácil ela determinar alguma coisa para o presidente fazer, né? Porque ela está acima do poder executivo. Então, essa autonomia é uma característica própria do poder originário, certo? Não subordinação a nenhum outro poder, certo? Alguma dúvida aí sobre essa segunda característica? Não, professor. Ok. Aí temos a terceira característica, né, que é o incondicionado. O poder constituinte originário é incondicionado. Ou seja, esse poder não está submetido, né, não está subordinado a nenhuma condição prévia para o seu exercício, certo? Então, esse poder não está subordinado a nenhuma condição prévia para o seu exercício. Acabei adiantando um pouco isso quando eu falei desse caso aí do governo Dilma, né? Porque ali, se fosse criada a Assembleia Constituinte, seria criada com a condição, para fazer a reforma política, ou se fosse hoje, né? Para fazer a reforma tributária, administrativa, sei lá, qualquer reforma dessas aí que ficam inventando. Mas não, né? Quando a Assembleia Constituinte está lá criada e funcionando, né, representando aí o poder originário, eles não estão subordinados a isso. Também poderia haver lá, a Assembleia vai durar apenas 6 meses. Não, eles podem entender que é preciso levar mais tempo para discutir as questões, para decidir o que é que vai entrar, o que é que não vai entrar no texto da Constituição, e pode ser que eles precisem de 2 anos, ao invés de 6 meses. E aí não vai ter ninguém que impeça que isso aconteça, né? Porque não pode haver nenhuma condição prévia para o exercício desse poder. Então, não pode ter lá uma emenda constitucional, uma lei, ou algo do tipo que limite o poder originário. Não tem limite, né? O limite vai ser estabelecido por eles mesmos. Aí eles, claro, vão criar um regimento interno, né, para determinar como vai funcionar a Assembleia e tudo mais, mas isso é da iniciativa deles, e não é um outro poder que vai criar isso para eles, certo? Então, o incondicionado representa isso, né? A não subordinação a nenhuma condição prévia para o exercício desse poder constituinte, certo?
Alguma dúvida aí sobre a terceira característica? Passando então para a quarta característica, o poder originário é permanente. Permanente no sentido de que esse poder sempre está presente na sociedade, né? É um poder que está ali onipresente. Agora, ele não se manifesta permanentemente, né? A gente não está exercendo agora o poder originário. Então, tem momentos que a gente exerce e tem momentos que não exerce, né? É mais comum não exercê-lo, né? Porque se fosse para exercer o poder originário toda hora, teríamos uma situação caótica, né? Toda hora fazendo a nova Constituição, não dá. Então, o poder originário é permanente, ele está sempre presente na sociedade, né? Ele sempre está presente em cada um de nós, já que pode ser também visto como um direito, né, inato a todo cidadão, a toda pessoa. Mas ele não é exercido de forma permanente, né? Então, o poder originário ele aparece ali, naquele determinado momento, em que é necessário fazer uma nova Constituição, e depois ele fica como se fosse em stand-by, né? Fica ali aguardando o momento em que será utilizado novamente. Pode ser que seja usado hoje, amanhã, daqui a 50 anos ou nunca mais, né? Mas ele está sempre ali presente, porque se pertence ao povo, o povo vai poder utilizá-lo quando quiser, né? Se for necessário. Então, a ideia do permanente, né, da permanência é essa. É um poder que está sempre presente na sociedade, mas ele não é exercido de maneira permanente, já que, se fosse exercido de maneira permanente, estaríamos toda hora fazendo uma nova Constituição, e não é isso que queremos, né? Queremos constituições duradouras, que durem muito tempo, certo? Então, essa aí foi a quarta característica, o poder originário como permanente. E a quinta característica, né, que está aí destacada em vermelho, tem até um pontinho de interrogação, é o ilimitado. Essa característica ela vem lá desde o Siés, que dizia o poder constituinte não tem limites, os únicos limites são encontrados no direito natural. Essa ideia até hoje ela está mais ou menos igual, né, na doutrina brasileira e mundial. Então, o entendimento que se tem aqui é que o poder originário não tem limites. Pode-se tratar de tudo no poder originário, inclusive de situações de retrocesso e de governos que não são populares. Ou seja, o poder constituinte originário pode mexer numa Constituição, né, e colocar numa nova Constituição uma ditadura. Pode retirar direitos dos cidadãos. Então, isso pode acontecer, porque ele não tem limites. Os únicos limites a ser obedecidos aqui são os limites do direito natural, ou seja, para preservar pelo menos os direitos básicos dos cidadãos, do povo. O resto pode se tirar, pode se mexer. Então, não haveria limites, teoricamente, para o poder originário. Essa é a visão da maioria da doutrina, até hoje, certo? Seguindo aí o Siés. Porém, existem dois doutrinadores que defendem que existem ou devem existir limites para esse poder originário. Por isso que eu coloquei a interrogação, ilimitado será? Porque, assim, para a maioria da doutrina, ele não tem limites mesmo. Por isso que eu digo que é um poder que tem que ser usado com cautela, porque ele é perigoso. Tanto pode servir para o progresso, quanto para o retrocesso. E nada impede que isso aconteça, quando ele está se manifestando. Então, há dois autores, né, que são o Canotilho e o Jorge Miranda, que vão defender a existência de limites para esse poder originário, certo? Agora, são, claro, posição minoritária, né? São uma posição que vai levar em consideração mais elementos abstratos do que concretos. Então, não é uma ideia concreta da realidade, é uma ideia da teoria, né? Então, a gente vai ver isso na sequência, né? Quando eu voltar aí do intervalo, que falta menos de um minuto para acabar essa primeira parte da aula. Então, me aguardem aí que eu já volto para a gente poder ver os limites, se é que tem limites para o poder originário. Até já.